emissão do nosso programa Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Hoje tenho uma convidada muito especial porque ela foi uma das responsáveis de eu acreditar no meu projeto e continuar. Eu já lhe disse isto a ela e já disse também muitas vezes nas redes sociais. Mas a Susana, pronto, já disse quem era, sempre foi uma referência para mim. E hoje ela vem-nos falar de um projeto que lançou, um projeto assim inovador, e vem-nos falar também de uma série de coisas, porque ela é uma mulher cheia de projetos. Este programa passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal de YouTube e em podcast. Vamos então falar com a Susana. Olá! Olá! Muito bem! Muito obrigada Obrigada. pelo convite. Opa, é E assim. eu fico sempre muito contente quando tu tens projetos novos e quando dizes isso que eu te incentivei, porque foi por isso mesmo que eu comecei, não é? Foi para incentivar as pessoas e depois comecei pelas viagens, mas depois percebi que acabava também por influenciar nas pessoas, nas mudanças de vida, não é? Porque, ou seja, eu como deixei o jornalismo de redações, porque continuo a fazer jornalismo, mas é de viagens, mas como deixei as redações, acho que incentivei e fico muito, sempre super feliz e orgulhosa quando vejo que as pessoas fazem o mesmo e que percebem que é possível ter outras formas de vida. Sim, 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 assim os grandes dinamizadores, digamos assim, que me deram assim muita força para continuar, foste tu e o João Leitão, são assim as duas grandes referências E o que... João deu-me a mim, não é? Olha, O Viajes Comigo, eu digo sempre isto também, não existiria se não fosse o João Leitão, por isso... olha, que bom. Susana, fala-nos um bocadinho de ti, para quem não te conhece, quem é que é a Susana, o que é o Viajes Comigo, fala-nos de tudo. Até vou pousar a caneca, que é para começar a falar. Então, a Susana é uma jornalista de formação, estudei na Escola Superior de Jornalismo, tirei esse curso e exerci, comecei na rádio, depois passei por jornais, revistas e isto condensa tudo, não é? Passei por muitas Claro. revistas, comecei muito a fazer o turismo nacional, sobretudo fazia, por exemplo, bares e discotecas, as saídas à noite, fazia roteiros de fins de semana em Portugal para uma revista que era a Viva Mais do Jornal de Notícias, trabalhei também para a Sábado, escrevia muito sobre restaurantes, hotéis e em 2013 criei, em maio, o meu projeto online. Na altura ainda era uma coisa que havia alguns blogs, mas não havia muitos. E o site que eu criei depois até foi copiado por algumas das revistas por onde eu trabalhava. Ou seja, mesmo o aspecto, tudo. Isto só para perceber, não é para eu estar aqui a gabar, mas é só para as pessoas também perceberem que ainda era uma coisa muito recente. E Sim. pronto, e depois a seguir veio uma explosão de blogs de viagens em Portugal, no Brasil, e eu sempre segui muito e tenho muitas pessoas que sigo mais no Brasil, porque eles são sempre muito pioneiros nisto, nas artes São, da comunicação, e estão é sempre no muito à frente. marketing, no digital, são muito, Sim, eles muito à estão sempre frente. muito, muito à frente e eu gosto muito de os seguir, e mesmo a forma como eles comunicam é sempre muito mais expansiva e alegre e tudo, não é? Então, apesar que eu também acho que agora em Portugal nós conseguimos atingir já uma postura muito mais descontraída na forma de comunicar e portanto acho que estas influências do Brasil e de Portugal são sempre boas. E portanto criei o Viaje Comigo e passados, não chegou a 2 anos, mas em 2015 decidi despedir dos sítios onde trabalhava numa rádio ao fim de semana e trabalhava na revista Evasões, escrevia para uma série de sítios, também a Time Out Porto, também escrevia para lá, cheguei a fazer o Guia American Express da cidade do Porto, ou seja, comecei a estar muito envolvida sempre em coisas de turismo. E levei isso tudo para o Viaje Comigo, onde tem muito visitas a restaurantes, onde falo da gastronomia dos sítios todos por onde passo,
seja à beira alta, à beira baixa, até o Vietnã, por exemplo, e portanto isso ficou sempre. Tudo o que eu fazia nos outros meios de comunicação social eu trouxe para o Viaje Comigo. E entretanto, por causa da pandemia, criei um outro site que foi o Mulheres em Viagem. Aproveitei na altura, porque é uma data muito simbólica e que a mim me diz muito, e acredito que também a muitas mulheres, o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, em 2021, eu já confundo 2020 com 21, é assim uma Eu coisa. também, é tudo muito. Estes 2 anos parece que se misturam, não é? Há aqui uma É, mescla é. e uma pessoa não sabe muito bem onde é que fez as coisas, porque depois é assim, isso foi no primeiro confinamento ou no segundo, não é? Exato, é Mas pronto, mesmo. foi no segundo confinamento, nós já estamos quê? Já fizemos o terceiro agora, nem sei muito bem. Acho que sim, mas olha, já não sei, já não sei. Mas foi em março, portanto, nós começamos a ficar confinados em janeiro, 15 de janeiro, e eu criei uma série de entrevistas, um bocadinho o que tu estás a fazer, depois de uma conversa com uma amiga minha, em que chegamos à conclusão que quando nos queremos lembrar de mulheres escritoras, mulheres músicas, mulheres em altos cargos, e estamos a ter altos cargos de empresas ou a fazerem qualquer coisa que seja em prol da sociedade ou da cultura ou o que quer que seja, tínhamos dificuldade em nos lembrarmos do nome de mulheres e vinham-nos sempre à cabeça nomes de homens. E eu, Pois. como costumo dizer, se tu queres a mudança, ser a mudança primeiro, hum, decidi fazer entrevistas só a mulheres em diferentes campos, chamaram-se as Conversas do Confinamento, Sim, e sim, foram eu assisti. 88 Sim, sim. entrevistas, Muito bom. 88 entrevistas, e não foram só sobre viagens, porque eu considerei que o Mulheres em Viagem seria um projeto dedicado a todo o universo feminino. E dentro do universo feminino cabe o masculino, ou seja, isto não é uma coisa de aqui só entra menina, não é o clube do Ah, Bolinha. ok, ok. Uh, não, a energia masculina é muito necessária em tudo. Claro que se me perguntares, mas fizeste tours só para mulheres? Sim, pediam-me muito isso, pediam-me muito, olha, tens viagens só para mulheres? E às vezes há eventos que a energia feminina hum, faz mais sentido de estar ali concentrada, há coisas que nós sentimos mais à vontade de partilharmos com mulheres, há dores, entre aspas, que só nós mulheres é que entendemos, só nós Claro. é que passamos por isso, Sim, que só quem passa mas eu por isso é acho que que pode entender, não é? é exatamente, exatamente, e em viagem, por exemplo, há coisas que os homens nem têm que pensar, Pois não. como Quer se vão dizer, vestir, se sim, ao sim. cabelo, a cara, os ombros, não é? Se têm que usar calções mais ou menos curtos, há sítios onde sim, eles têm que também ver a roupa que vestem, mas normalmente é mais para nós, não é? Sim, sim, e o viajar E enquanto cuidados que temos mulher que ter, é sempre, viajar enquanto mulher é sempre diferente de viajar sendo homem. Não há volta a dar, é diferente. Ponto, não é? exato, os Olha, cuidados que temos que ter, os medos sim, que temos, não exatamente, é? sim. Olha, diz-me uma coisa, tu criaste então, acabaste por criar o Mulheres em Viagem. É assim que se chama. Eu chama-se mulheresemviagem.pt, ou seja, o viajo comigo é .com e depois eu criei o mulheresemviagem.pt. Na verdade, eu comprei o domínio em outubro de 2020. Ok. Portanto, eu já tinha uma ideia de criar qualquer coisa. E eu acho que o pontapé no rabo foi precisamente com o confinamento. Eu estava a viver na altura no Algarve, estive em dezembro e janeiro a viver no Algarve e acho que senti muito necessidade de estar próxima com as pessoas, depois a gente fica fechada em casa, eu estava sozinha, Pois. e de aprender, porque eu tenho muita sede de aprender coisas e acho que a melhor forma é conversar com as pessoas de diferentes áreas e eu aprendi imenso realmente com essas 88 entrevistadas, neste Sim, caso, ia sim. dizer É entrevistas, mas verdade, é verdade. Eu entrevistadas, também sinto mas isso, aliás, foram mais do sim, que epá, tu aprendes com as vivências dos outros, tu aprendes imenso, não que é? eu, aliás, acho que foi um bocadinho por isso que eu segui jornalismo quando era miúda, porque tenho essa necessidade
de falar, de entrevistar, de conhecer outras realidades e depois transporto isso para as viagens, porque quando Uhum. tu viajas e tens contacto com culturas diferentes, tu estás a fazer isso, não é? Desde e entras numa loja ou num café e estás a perguntar, olha, sei lá, coisas básicas que eu me lembro assim, agora, neste minuto. Uh, é sempre esta agitação, ou costuma estar muito cheio, não é? Estas coisas que a gente pergunta até num café em Lisboa, no Porto, mas se estiveres no Irão, também se calhar vais perguntar. E eu gosto muito disso, de perguntar as realidades das outras pessoas e entendê-las também. Sim, como é que os outros Uh, vivem, não e é? portanto, sim, sim, e achei importante, e por isso eu estava a dizer entrevistadas, porque entrevistadas foram mais de 88, foram 88 entrevistas, mas houve projetos de duas e de três mulheres envolvidas e que, sei lá, estou-me a lembrar até de professoras de inteligência artificial e de coisas que falamos, e lá está, não foi a perspectiva feminina, foi só porque muitas vezes fala-se de engenharia informática e tudo, e é um lugar que associa-se muito a homens, e há Sim, cada vez mais mulheres e pois não. muitas nesta área. Foi uma das entrevistas que eu também espero que tenha meninas que estão agora a estudar, e por isso eu digo meninas, são jovens, e que acham que se calhar é um mundo muito de homens, mas não, cada vez há mais mulheres e mais Sim. professoras nessa área. Sim, e sabes que a E Microsoft portanto, a tem ideia na um altura, programa que não sei se ainda tem, mas eu acredito que sim, que eu até fui convidada para ir para participar há uns anos, que era o Women in Tech, em que eles exatamente, promovem, pronto, para uhum, desmistificar isto de continuam. que a tecnologia é para os homens. Portanto, eu tenho esse programa que é Sim, muito sim. interessante. Nós estamos aqui com um Exatamente, delayzinho. e eles Portanto, continuam. Exato. É aquele momento de entrar no direto, abanas a cabeça, sorris e ficas à espera. Um, olha, o, eu fiquei com a ideia, não sei se é uma ideia errada, mas eu fiquei com a ideia que o Mulheres em Viagem é uma agência de viagens, mas eu estou a perceber que talvez não seja isso, que é mais do que isso. Uma agência de viagens só dedicada a viagens para mulheres. ora bem, o conceito, não estás totalmente errada. O conceito inicial era criar uma agência. Mas depois eu pensei, por que criar outra empresa? Eu já trabalho com agências. Um, e são pessoas que trabalham neste mercado, são pessoas que estão muito por dentro do assunto. Sim, Porque é que eu me vou meter nisto quando sim, eu já tenho um back office ótimo criado por elas? Porque é que eu hei de criar outra empresa? sim, Então, não, eu criei só o conceito e a marca, é uma marca registada. E, por exemplo, com a Leva-me, eu tenho sempre, são grupos mistos, sempre, grupos mistos. Com o João Cajuta, com quem eu trabalho, e com a Leva-me, uhum. são homens e mulheres, mas maioritariamente os grupos são sempre mulheres. Mas E não é por porquê? acaso que o Mulheres em Viagem, eu fiz essa, sei lá, eu tive o brainstorming de outra vez com algumas mulheres, o porquê, numa das minhas viagens, porque eu tive agora um mês e meio quase em Marrocos, com tours, e nós falávamos disso, porque que estes grupos são, sei lá, às vezes chegavam a ser 90% mulheres, e muitas vezes os homens que vão em casal, porque eu tenho tanto pessoas solteiras, como pessoas que vão em casal, como pessoas casadas que vão sozinhas, que dizem assim, meu marido viaja com os amigos uma semana por ano e eu venho com as minhas amigas uma semana por ano. Sim, sim, Uh, sim. Olha, mas o que é engraçado? vou entrevistar hoje a Elsa Gonçalves, que é jornalista também, e que ela Eu também entrei. foi. Ela é uma Foi, querida, é pá, uma das entrevistas. gosto imenso dela. Eu já tinha visto uma vez numa entrevista da Catarina Leonardo e nós conhecemos-nos pessoalmente, por acaso, agora num jantar de Natal do Gonçalo Cruz. E então, epá, gostei imenso dela, nós tivemos logo uma empatia muito grande e vou entrevistá-la hoje também, porque ela faz uma viagem sempre, pelo menos uma por ano, sozinha, sem o marido e a filha. Exatamente. Só ela Exatamente. e pronto, e acho isso muito interessante. Mas essa questão
de nos grupos irem mais mulheres. Nós também falamos no outro dia sobre isso, porque o Gonçalo também faz viagens de grupo e são sempre mulheres, só mulheres. É exatamente o que tu estavas a dizer. Quando vão homens, ou vão, ou são casados com alguém que lá está, mas tipo, um homem assim sozinho, não sei, se os homens não viajam sozinhos, não Eu conhecem. cheguei a várias conclusões e até tenho um texto escrito sobre isso, que está no mulheresemviagem.pt. Um, as mulheres têm mais medo de viajar sozinhas e por isso procuram um grupo onde se Ok. insiram e onde se sintam seguras. Os homens, se calhar, lançam-se mais ou arranjam mais facilmente um amigo que vão com eles. Se calhar as mulheres têm outro tipo de vidas que impeçam, e eu falo por mim, eu nunca tive uma das melhores amigas a fazer uma viagem comigo. Isto é horrível de dizer, mas ou as nossas vidas se Pois, compatibilizam, pois. ou neste momento já têm filhos e é um bocado mais difícil. Sim, Eu sim. fiz 2 viagens para fora com elas, uma delas foi em Paris, ainda hoje nos lembramos do quão divertido foi. E há 2 anos, por exemplo, fiz com elas, as minhas 2 mais antigas amigas, uma viagem de autocaravana aqui em Portugal. Isso está no Viagem Ah, Comigo. sim. E foi super divertido. E eu dizia-lhes sempre, mas por que a gente não fez isto há 20 anos? Pois é, pois um, é. mas lá está, eu acho que todos os medos que nós temos, mais todos os que nos metem, quando nós somos mais jovens, nos impedem de viajar de uma forma mais aberta e não pensar tanto nisso. E depois, se calhar, quando somos adultas e perdemos alguns desses medos e vemos que são ou infundados ou, olha, até tenho medo, mas vou com medo mesmo, na mesma. Ou se ultrapassam, são ultrapassáveis, não é? São ultrapassáveis, eu acho que isso também é a idade que nos traz, muitas vezes. E então tu vês isso, que as mulheres depois até se juntam a grupos, porque depois também há o medo de viajar em grupo. Isto de viajar em grupo às vezes pode não ser fácil, não é? Pois não, eu Vai, costumo dizer que não é para toda a gente viajar em não é, grupo. é totalmente sair da zona de conforto, é viver na corda bamba todos os dias. Já viajar é isso, não é? Sim, Mas viajar com outras pessoas que tu não conheces de lado nenhum. Todos nós temos as nossas manias, não é? Os sim, nossos sim, estilos, sim. as nossas coisas. Felizmente eu tenho tido sempre boas experiências com os meus grupos. Ainda hoje vou jantar com pessoas dos grupos de Marrocos, por exemplo, fazem jantares de Natal, ficam amigos, fazem outras viagens juntos e, Sim. portanto, há coisas boas para se tirar disso. Mas eu acredito que é isso, ou seja, há um conjunto de coisas que faz com que as mulheres se privem mais disso e depois, quando são mais velhas, se calhar se soltem. Por exemplo, quando eu perguntei às mulheres que são casadas e que estavam lá no meu grupo, agora em Marrocos, uh, porque é que elas próprias é que trouxeram esse assunto à baila. Porque é que este grupo é 80% mulheres, sei lá, em 24 pessoas, 80% era para mulheres. E eles disseram: sabes que eu vejo pelos o meu marido e pelos amigos, nós lançamos muito mais. Eles, quando viram que nós vinhamos para Marrocos, disseram assim: ah, vocês vão para Marrocos? Ou assim, muito É, eu também acho que surpreendidos: sim. Marrocos. E portanto, às vezes eu acho que existe um mito que os homens são mais lançados. Mas não E são, isto não foram elas são. que disseram. Sim, eu também acho E que depois não. chegamos à conclusão que elas é que foram mais corajosas até de se Sim, mandarem, sim, não é? É sabes que engraçado. eu recebo, Tudo coisas eu que até nós recebo criamos na muita, cabeça. eu até recebo muitas mensagens de homens a dizerem que queriam viajar, mas epá, que não viajar sozinho e tal, e eu não fazia ideia, porque eu achava que para um homem viajar sozinho era tipo uma coisa assim, tipo, como se fosse do dia a dia. E percebi que não, que não é uma questão do medo que nós temos, não é? O medo, entre aspas, mas aquele receio, pronto, de todas as coisas que envolvem ser mulher, mas tem outro tipo de medos. Eu acho que, claro que não se pode generalizar, mas acho que os homens não estão tão habituados a estar sozinhos, não estão. São mais dependentes, não têm tanto aquela autonomia de ok, eu vou sozinha, eu resolvo, eu faço. E as mulheres têm muito mais isso. Não sei se é pelo instinto maternal, não é? Com que a pessoa, pronto, já nasce, não faço ideia, mas eu acho que é muito isso. Não Porque às vezes sei. os homens com Acho que quem eu são falo. coisas também que nos são incutidas. Se calhar o homem é mais. Ah, vou agora para um grupo. E Não depois é? também essa questão do.
E se calhar as mulheres se calhar estão mais abertas a isso, não Sim, sei. sim. Em se Mas inserir olha, no grupo, não é? eu dou sempre montes de voltas, tu já me conheces, para responder às perguntas. Portanto, Sim. respondendo à tua pergunta, acabei Sim. por não criar agência, mas Sim. eu trabalho, além da Leva, trabalho com uma outra agência já há muitos anos. Aliás, foi a pessoa que me despertou para ser tour leader em 2015, foi o meu primeiro tour. Engraçado, estava agora em Marrocos e encontrei um outro tour leader que tu também conheces, o Tito. Sim, conheço muito Encontramos num bem. restaurante antes de entrarmos no deserto. Sim, eu Daqueles acho que encontros. até lhe mandei Estás uma aqui? mensagem. Eu acho que mandei uma mensagem ao Tito a dizer: Olha, a Susana também está aí. E ele que me E, respondeu que se encontrar contigo, ou tinha se encontrado. exatamente, encontramos num restaurante. Estás aqui, que giro e não sei o quê. E depois ele até me apresentou ao grupo dele e tudo. E eu olho para um senhor e digo assim, aliás, acho que nem verbalizei na altura, mas pensei, eu conheço esta pessoa. E ele diz assim, Susana, eu fui no teu primeiro tour na Turquia em 2015. Foi o máximo, ele estava a viajar com o Tito. Portanto, foi essa agência que apostou em mim como tour leader primeiro, porque eu tinha viajado com o dono da agência e à República Dominicana, era uma fam trip, era para jornalistas. Ele acabou essa semana de viagem e virou-se para mim e disse: Tu tinha jeito para acompanhar grupos? E eu, jornalista, acompanhar grupos, deve estar maluco e não sei o quê. Mas ele explicou melhor o conceito e eu comecei, pronto, a fazer isso. Outra pessoa que também apostou em mim foi o João Leitão, lá está, e eu comecei a ter grupos para Marrocos com ele. Eu fazia a parte de Marrakech até ao Atlântico e o Cajuda começou a fazer para o deserto e foi assim que eu e o Cajuda nos conhecemos e agora trabalho com o Cajuda, são as duas agências. E isto para dizer que essa agência, a outra, além da Levam, que é Total Fan, é com quem eu faço este programa de, eu não gosto de dizer que é exclusivamente para mulheres, mas são pensadas para mulheres. Porquê? Ok. Porque é com base na minha experiência e as coisas que eu acho importante para mim enquanto mulher, enquanto autodesenvolvimento nas viagens e coisas que eu acho que mudaram a minha forma de ver o mundo ou a forma de ver o país, por exemplo. E por isso eu, ano passado, criei os primeiros tours pensados para mulheres e fomos às aldeias históricas de Portugal durante 2 fins de semana, ainda não sei se vou fazer este ano também. Por isso criei também agora o meu primeiro retiro, Pois que é, vai ser de está quase, não 25 a é? 27 de março. Mas lá está, este retiro não é exclusivamente para mulheres. E se eu te disser que já tenho 70% das vagas e são todas mulheres? E eu gostava de ter lá homens, mas lá está também, eu acho que os retiros é uma coisa que os homens pensam, se calhar que ainda não estão muito aptos, abertos a Sim, eu acho que envolverem-se nisso, sim, porque o sim. Eu acho que também retiro não implica tem. olhares muito para ti. Sim, também acho que sim. Mas eu já fui a retiros e tinham lá homens. Eu participei em retiros, não os organizei, e tinham lá homens. Aliás, fiz um no Algarve este verão e tinham lá metade, não era metade, mas vá, digo, 60% eram mulheres e 40% homens. Mas eu gostava de ter, portanto, olha, deixo aqui já o convite, por favor, homens, inscrevam-se para as últimas vagas dos retiros. E eu chamo-lhe os retiros do Mulheres em Viagem, eu dei-lhes o nome de metamorfose, porque eu Ok. acredito que nós mudamos todos os dias, quanto mais num fim de semana em que eu vou aplicar o workshop de escrita pessoal que criei durante a pandemia, Sim. um, que é Eu depois muito também vou focado. deixar aqui os links todos para os teus projetos Sim, todos, vou deixar tudo. Para- sim, e podem enviar a mensagem se quiserem ou através do Instagram ou pelo e-mail do Viajes Comigo, por exemplo, e para se inscreverem. E ele vai ser um retiro feito com uma das minhas entrevistadas, uma coach de desenvolvimento pessoal, porque isto surgiu muito. Eu entrevistava no fim, dizíamos assim: nós temos que fazer alguma coisa juntas, acontecia com quase todas, pois temos que fazer alguma coisa juntas. E a Paula, no, sei lá, em outubro ou setembro, outubro,
picou-me a Paula Matias e ela disse, então Susana, vamos fazer alguma coisa para o ano? E olha, vamos. E vamos marcar para a primavera, porque na primavera a gente sente sempre aquela vontade de mudança e de tudo. É. E depois também isto da pandemia, não é? Porque já esperávamos que janeiro fosse complicado. Então marcamos para o final de março e está a ter uma boa receptividade das pessoas, que eu acredito que, porque a Paula trabalha muito o propósito de vida, ou seja, faz as perguntas certas que tu tens que fazer a ti própria para perceberes o que é que queres mudar na tua vida, porque nós temos uma facilidade enorme de dizer o que é que não queremos. Eu não quero isto, eu não quero isto, não é? Mas é muito difícil nós dizermos e ainda por cima puxarmos essa energia para nós, o que é que nós queremos, o que é que eu quero fazer da minha vida. E eu costumo dizer até que nós chegamos aqui aos 40, e eu faço 46 dentro de um mês, e nós costumamos pensar, eu acho que antigamente chamavam-lhe a crise da meia-idade, mas na verdade é o que nós gostamos de pensar, ou pelo menos eu gosto de pensar, eu não me sinto nada na meia-idade, ainda por cima nós vamos ter que trabalhar até aos 80, muito provavelmente, por isso estamos longe de estar na meia-idade, reformas só lá para os 80, para a nossa geração, e eu acredito que opá, a gente assim, eu costumo dizer isto muitas vezes, portanto, se alguém me está a ouvir e que já me ouviu muitas vezes falar disto, assim, ela diz sempre isto. É porque deve ser verdade. Nós com sorte, exatamente, nós com sorte vamos chegar aos 70, aos 80, não é? Assim, eu espero chegar aí com saúde. Eu também. para andar aí a fazer muita coisa. E portanto, nós começamos a pensar assim, epá, estou a meio da minha vida. Eu aprendi isto, então esta é a outra metade. O que é que eu vou fazer com isto que aprendi, não é? Eu tenho que ter aprendido alguma coisa que me vá fazer compreender melhor ou achar melhor o que é que eu quero fazer, lá está, para o resto da minha vida. E não tem que ser obrigatoriamente o que eu fiz até agora. Eu posso mudar, eu estou sempre a tempo de mudar. Sim, E portanto vai ser um e há uma bocadinho isso. coisa que é, eu acho que é muito aquela questão de eu quero continuar a fazer isto para o resto da minha vida, não é? Acho que é muito essa questão. Pelo menos foi o que eu senti, que é, eu quero fazer isto para o resto da minha vida, quero, não é? Até aqui tudo bem, mas, não é? E é Porque é outro isso dado que nos curioso. ensina, não é? Tu tiras um curso e antes, felizmente, isto tem mudado imenso. Sim, mudou Antes muito. diziam-te, tu vais ter este emprego para o resto da tua vida e tens que ter um emprego seguro e tens que ser mãe aos 30 e tal e tens que ter o emprego da tua vida. Não, tu podes mudar de 10 em 10 anos se quiseres, Sim, o pode ter sítio de várias coisas. emprego, de Podes... 5 em 5. E pode ter várias coisas, Sim, exatamente. Porque as ferramentas que os sítios onde tu trabalhas, as ferramentas que tu levas daí, depois vão-te permitir fazer montes de coisas. Eu lembro-me que eu tirei o CAP o ano passado, isto é o síndrome da impostora a funcionar, porque eu achava que para dar workshops eu tinha que ter o CAP. E então as minhas amigas gozavam, que diziam assim, claro, tu nem és jornalista há mais de 20 anos, tu não escreves exatamente. todos os dias, tu precisas mesmo de um CAP para dar workshops. Eu disse assim, não interessa, vou tirar, também era uma coisa que eu queria muito fazer e tirei. E lembro-me que, portanto, foi um CAP que eu tirei no Centro de Formação de Jornalistas e estavam lá muitas colegas jornalistas, desde a RTP à TSF, e eu lembro-me que uma delas disse assim, eu gostava de mudar, mas eu não sei fazer mais nada a não ser rádio. E eu lembro-me de dizer, epá, isso é a maior mentira que nós contamos a nós próprios. É a maior mentira. Nós sabemos fazer 1500 coisas, mas depois estamos tão habituados àquele ramo-ramo do dia-a-dia de eu só faço isto, eu só faço Sim. isto, que depois isso fica na cabeça, mas é mentira. Nós sabemos fazer 1500 coisas, nós temos valências. Então as mulheres que são mães, meu Deus, elas podem ser, né? Quer dizer, Exatamente. muitas outras coisas e as que não são, como nós, também, ou seja, eu por acaso disse isto de ser mãe, porque neste caso ela era e ela depois teve isso, fez então um brainstorm com ela mesma e disse assim, não, realmente Sim, há de ter uma eu série de andava a mentir. competências, não é? Para educar as É, crianças, para gerir uma casa, uma família.
Eu acho que mais do que nós sermos jornalistas, muitas vezes nós somos comunicadoras e quando me pedem para eu me descrever, eu prefiro dizer isso, porque se eu comecei na rádio, eu achei que ia trabalhar na rádio a vida toda. Aquilo era uma paixão desmedida, que ainda tenho. Um, e que deixei 10 anos e depois voltei e agora deixei outra vez e não sei se no futuro não vou voltar. E, Sim, sabes que e eu depois uma vez cumpri estava a ver um programa de televisão, porque tu também fazes locução, não é? Aquela voz off. sim, E sim, eu ouvi, mas isto é a voz da Susana, eu conheço, até te mandei uma mensagem. E tu disseste, não sou eu, sou. exatamente. E adoro fazer locução de programas e por acaso é uma coisa que eu digo sempre para mim, epá, eu devia de fazer isso mais nos meus próprios projetos, fazer mais locução de coisas. Mas lá está, depois a gente acaba por fazer tanta coisa, não é? Depois eu dediquei-me a sites e, portanto, sou agora quê? Tenho 2 sites para gerir, tenho redes sociais, depois eu não quis redes sociais para mulheres em viagem, e, portanto, as redes sociais são as do Viagem Comigo, achei que não eram necessárias mais e achei Uhum. bem. Sim, Está sim. quase a fazer um ano e não estou nada arrependida, porque as redes sociais, cada uma delas são um emprego, não é? A gente precisa de ser especialista no Completamente. Facebook, no Instagram, no YouTube, e portanto, lá está, acabei por adquirir competências através de vídeos na internet e através de outras coisas. Eu nunca tive formação para isto e, portanto, e ter sites e tudo, e também E sim, há muita coisa um que fanático, mas a maior parte das coisas sou sim, eu que tens faço. que desenrascar, não é? E vais à procura da informação. Basicamente é isso, não é? Exatamente. Então, respondendo à tua pergunta, Que eu já não me lembro qual é que era. acabei por não criar. Exato, é de Mulheres em Viagem. Era, era. Acabei por não criar a empresa, vou fazer, lá está, mais uma vez, um retiro. O retiro nem precisei de agência nenhuma, porque a Paula é que está a fazer as inscrições e tudo, a minha parceira neste retiro. O ano passado tentei lançar os tours dos Açores, depois acabei por não os fazer, mas talvez este ano volte à carga com isso. São sempre destinos que eu adoro e que gostaria de fazer. Eu lembro-me que na altura, eu ano passado fiz a subida ao Pico e Hum. lembro-me que era uma coisa opcional, porque eu não queria que as pessoas deixassem de fazer o Triângulo dos Açores porque tinham medo de, eu não consigo fazer a subida do Pico e é possível nós desfrutarmos daquelas ilhas na mesma sem termos que fazer. Aliás, porque aquilo é uma violência. Eu até dizia, porque eu não estava nada fit para fazer aquilo. A subida, eu até fiz bem, mas a descida já vinha tão cansada, Não, custou-me tanto, e é que as e depois fiquei com descidas, umas as elas. Eu descidas tenho é isso o tudo pior. escrito. Quando, até nos Não, trilhos e aquilo é horrível, tudo. porque tu vens cansada, tu fazes um esforço enorme para não cair, a questão é essa, e é durante muitas horas, são quase 4 horas ou mais, sempre, aquilo é um caminho de Mas cabras, isso eu não fiz, e isso não eu fiz. Mas quando lembro-me eu de uma faço amiga, os trilhos, ou às vezes faço trilhos, e realmente o descer, porque as pessoas normalmente dizem, é descer, todos os santos ajudam. Não, o descer é o pior, porque é um Ana, esforço que tu fazes nos joelhos e tudo para não, pronto, para não ir por ali abaixo, exatamente, que é exatamente. difícil. Eu tive uma amiga que fez uma semana antes e eu perguntei, Ana, então, como é que correu? E ela disse assim, olha, corta as unhas. E eu, corto as unhas. Depois eu percebi. E eu tinha cortado as unhas, mas eu fiquei com uma unha pisada, porque ao descer tu estás Já me sempre a bater. aconteceu, já me Um, aconteceu. Acho que foi na, não sei se foi na e eu fiquei Lausanne. sem unha. Acho que foi na Lausanne que eu fiquei também. Fiquei com várias unhas negras, porque é o que tu dizes, a pessoa a descer, o pé vai sempre a Foram bater. 4 horas e as botas são boas, portanto não é pelas Não. botas, são umas botas boas, são de trekking, não ganhei bolhas nenhumas, por isso foi mesmo, pronto, Pois, o pois foi como eu. esforço que eu fiz sempre, assim, pois eu até já caminhava do lado que eu era assim, está-me a doer, eu dizia à guia, oh Raíssa, isto está-me a doer aqui um bocado, e depois eu lembro-me que tinha as unhas pintadas, e só quando cheguei a casa é que tirei o verniz e eu tinha a unha toda preta e mandei-lhe uma foto. E ela disse assim: Olha, vais ter uma unha nova. Ela ainda gozou comigo.
mas foi. E, portanto, a ideia do Mulheres em Viagem não é ser uma coisa de homem não entra, as experiências podem ser diferentes, mas vão sempre ser pensadas por uma mulher. Tu, se analisares, a maior parte das agências de viagens também são lideradas por homens. E, portanto, não é fácil de descobrir, se calhar, tours que são pensados por uma mulher. Portanto, é esse o intuito, sabes? Uhum. De, Sim, sim. pronto, de ter uma mulher por trás que vai pensar num tour numa forma diferente. Não quer dizer que ele vai ser totalmente diferente dos outros, não. Mas se calhar, olha, sei lá, uma coisa fisiológica. Nós mulheres não podemos fazer xixi em qualquer lado. Aliás, ninguém devia, em primeiro lugar, não é? Mas eu lembro sempre que quando estou com, por exemplo, com guias homens, eles não pensam muito nisso. E quando estou com guias mulheres, elas têm uma sensibilidade maior e são capazes de dizer: meninas, olha, para o xixi, vamos parar daqui uma hora, ok? É verdade, é E verdade. por um homem não pensa nisso sequer, ou não, pronto. E sei lá, estou a pensar nisto porque foi a coisa que me surgiu agora, mas há outras coisas que são mais pensadas para nós mulheres e que eu até gostaria de pensar em outros tours que fossem mais dedicados lá está, a fisiologia feminina. Eu tive muitas convidadas nas entrevistas que falávamos sobre o ciclo menstrual e Uhum. chegamos à conclusão, elas são especialistas, portanto eu não estou a inventar nada, são delas, elas é que estudam Sim. esta área, sexólogas, que as mulheres desconhecem o próprio corpo e o funcionamento dele e de como nós poderíamos, por exemplo, aproveitar muito mais os nossos picos de hormonais, de quando estamos com as hormonas da felicidade cá em cima ou cá em baixo, porque nós temos um ciclo, e que acho, e gostaria, e acho que vou fazer retiros com elas, por exemplo, em que dotamos as mulheres desse conhecimento e termos o conhecimento do nosso corpo, que poder é que isso é, não é? É assim um poder que nunca mais acaba. E eu gosto a frase está lá no Mulheres em Viagem, a vida é uma viagem e, portanto, tudo isto faz parte da nossa vida e as viagens não têm que ser só fui a Marrakech, fiz compras e gostei muito da cultura e das tagines. Sim. É preciso estar lá e eu acho que consigo passar aos meus grupos, pelo menos eles dizem que sim, que é estar lá e perceber a cultura, perceber porque é que eles são assim, Sim. Conhecer perceber a que aquelas vivência das pessoas nos pessoas, sul, não é? E sim, tem uma razão de e ser. perceber porque é que aquelas pessoas no sul que foram que só têm muitas vezes a quarta classe ou sabem falar 4 línguas, porque a necessidade aguçou-lhes o engenho, não é? Deveria eles, para venderem, eles perceberam que Sim, tinham que falar as línguas claro. dos turistas que vão lá, então eles sabem assim meia dúzia de palavras em português, meia dúzia de palavras em espanhol. E portanto isto faz tudo parte da viagem e eu gosto de que as pessoas que viajam comigo tenham essa consciência. Sim. Olha, tenho aqui uma pergunta que é: quando tu criaste o site, sentiste alguma resistência por parte de homens? Alguma coisa naquele sentido de está a discriminar, isto é só para as mulheres? Sentiste Recebi isso? recebi tudo. Felizmente, os parabéns e o pedido de informações para se juntarem às tours foram maiores. Há de haver, sempre que é apresentado um projeto novo, a novidade assusta. Tudo Pois. que é novo, toda a mudança que tu incluas na vida das pessoas vai criar uma retração. Isto é psicologia. Sim, sim, E, sim. portanto, eu estava preparada para isso. Qualquer coisa que seja novo, sim, recebi críticas dentro da área do turismo, depois aquilo saiu em muitos meios de comunicação, e eu não costumo ir ler as caixas de comentários, mas fui, e portanto a maior parte dos comentários era bom, e portanto eu acho que nos temos que focar nisso quando lançamos um projeto. Claro, No claro. entanto, eu fui
fui ver maus, porque eu não sou uma pessoa fechada de ideias e, portanto, eu gosto de saber a opinião das pessoas. Se elas forem fundamentadas, por que não aceitar? E eu aceito as críticas construtivas. Agora, se eu sou defensora do feminismo e eu considero que o feminismo vai melhorar a vida não só das mulheres, mas também dos homens, eu acredito que um projeto que é virado para as mulheres e que as apoia vai melhorar a vida delas e, consequentemente, melhora também a vida dos homens que privam com elas, vivem com elas, se vão envolver em relações com elas e, portanto, eu acho que influencia em tudo. Portanto, eu estava à espera dessas críticas e tive várias discussões. Eu posso dizer que até tive de uma colega, uma vez ela disse assim, eu disse assim, mas olha, eu continuo a ter, porque ela estava, eu não acho nada bem, agora depois só mulheres num grupo, e eu, mas por que não? Às vezes não vais jantar só com as tuas amigas, e às vezes não vais jantar com as amigas e os amigos. Portanto, é a mesma coisa, não é nada, eu não estou a criar aqui uma sociedade paralela. E depois disse assim, e se as pessoas estão assim tão incomodadas, eu continuo com os grupos mistos, e faço questão de ter os grupos mistos. E a reação foi assim, até estávamos 4 pessoas, e estava um homem e éramos 3 mulheres. E a reação dela foi assim, mas então, fazes com mulheres e depois fazes com mistos? Eu disse assim, epá, isto não é uma religião, eu não estou aqui, claro, que faço com mulheres, e fazer os mistos, e os dois funcionam muito bem. Eu só criei uma coisa que me era pedida e que eu própria vi que era necessária. Por que não? Há montes de mulheres que viajam sozinhas para o Dubai. Porquê? Há spas só para mulheres, há coisas que tu só tens acesso como mulher, por exemplo, ir a casa no Irão, visitar casas acompanhada por mulheres, elas só fazem isso, ou outras mulheres, por exemplo, não recebem homens. Portanto, há coisas que realmente faz sentido. E eu entendi os medos e a retração que as pessoas tiveram em relação ao projeto. Mas a verdade é que depois eu acho que mesmo essas mulheres perceberam que isto não é uma coisa, lá está, isto não é uma religião, não é? Não estou aqui a querer criar uma sociedade paralela de que as mulheres, e nem eu sou esse tipo de pessoa, nem esse tipo de mulher. Eu acho que nós temos que viver todos muito bem em conjunto. E, portanto, eu estou a falar de uma semana de férias em que as mulheres, se quiserem, só estão com outras mulheres. Sim. É só isso. É tipo, olha, vou ali com as minhas amigas. Pronto, é mais ou menos isso, não é? Exatamente. Olha, Exatamente. Repare, nós aqui temos outra questão. coisas que até estão associadas, e por acaso eu tenho tido uma sorte descomunal com os homens que vão nos meus tours, que são homens que dançam. Quantos amigos é que nós temos que são aqueles que ficam no balcão? Mas a maior parte dos homens não dança, Pois não não, é? pois Eles não. ficam no balcão. Assim, a gente até vai buscá-los, anda a dançar e tudo, e eles ficam ali. E quando faz um grupo só de mulheres, aquilo é As uma mulheres loucura, dançam com todas as as mulheres mulheres. dançam. Não, e mesmo, exatamente, e mesmo as que não se sentem tão à vontade para estar a dançar, acabam por arranjar vontade e à vontade para o fazerem. E era o que eu te dizia, eu tenho tido muita sorte, porque nos grupos que eu tenho tido, os homens dançam e acompanham-nos para tudo, nos grupos mistos, por isso nem é por aí, mas muitas vezes é isso, vamos sair só, é uma saída só de mulheres e as coisas são diferentes, pronto. Olha, e as viagens sempre tiveram presentes na tua vida ou foi mesmo só quando começaste a fazer disso profissão? Eu sempre tive muita vontade de viajar, no entanto, não tinha poder económico para o fazer. Por isso, houve 2 condições muito importantes para eu começar a viajar. Eu comecei a viajar relativamente tarde, então hoje tenho muita inveja de quando vejo assim pessoas de 18 anos, 17, 16 até, a mandarem-se por aí de mochilão pela Europa, pela América do Sul. Mas pronto, as coisas têm que acontecer quando têm que acontecer, Claro. também já aprendi isso. E, portanto, houve 2 condicionantes muito importantes. Uma foi eu começar a ganhar o meu próprio dinheiro, a partir ali dos 22, 23, e depois a entrada das companhias low cost no mercado, que trouxeram voos muito mais baratos. E, portanto, eu comecei a viajar, sei lá, até aos 22, 23, eu só tinha ido à
às ilhas, além do continente, não é? De Portugal continental, e a Espanha. Portanto, e depois a partir daí comecei a apanhar voos e comecei a viajar para montes de cidades em Espanha, para montes de cidades em França, Irlanda, comecei a fazer assim Europa e depois comecei a fazer maiores. E na altura eu tive um companheiro durante muitos anos e, portanto, fazíamos os dois. Depois comecei a perceber que se eu queria viajar mais e não tinha companhia, tinha que ir sozinha. Aqui sozinha, E, pois foi como eu. estou assim, porque tu vês o tempo a passar e dizes assim, mas eu quero ir a tantos sítios e Sim, não não tenho posso estar companhia. dependente dos outros, esquece. Vou, vou sozinha, é mesmo isso. Fui sozinha e comecei a ganhar o gosto. Eu no início não gostava nada, mas Ah, uma não. pessoa depois ganha gosto. E os medos também se vão dissipando, não é? Todos aqueles medos de viajar sozinha vão se dissipando e depois conheces montes de mulheres que estão a fazer o mesmo. Pois é. Olha, estamos a chegar ao fim. Eu ficava aqui o resto do dia a falar contigo. Já, eu ainda preciso para carregar a luz e tu estava agora aqui a pôr a luz. Mas pronto, mas temos que terminar. Tu tens de ir à tua vida, eu também. Tenho aqui mais entrevistas. Obrigada, Por Sara. acaso é Obrigada tudo pelo mulheres convite. hoje. Hoje é tudo mulheres que eu vou entrevistar. Pronto. Mais uma vez. Sim, olha, Eu muito obrigada. só para estragar essas ideias feitas, vou fazer uma entrevista, uma série de entrevistas agora só a homens, Eu acho, mas homens que trabalham o feminino. eu acho que sim. Olha, é uma ideia. Homens que trabalham em áreas que são normalmente associadas a mulheres. Estão ligadas ao feminino, sim, sim, sim. Acho que sim. Montes de homens fazem um trabalho incrível e Sim, nisto do autodesenvolvimento e tudo. Porque lá está, isto nós temos que estar sempre ligados e nós próprios, em nós, temos as duas energias. A energia masculina está aqui também. pois está. Pois está. Portanto, não, não sou ninguém para estar aqui a separar as águas. São só mesmo férias, pessoal, ok? Tipo, relax. Tipo, relax, não estou aqui, não é woman power, mas é para termos direitos iguais, salários iguais, isso sim. De Exatamente. resto, de Ninguém está resto, não, contra ninguém. exatamente, nunca, nunca, nunca. Ok. Só Olha, muita sorte e muito obrigada, muito tudo de bom. obrigada. Um beijinho muito grande. E quanto a vocês, espero que tenham gostado. Vou deixar os links todos aqui em baixo para os projetos da Susana. Portanto, se ainda não conhecem, vão lá ver, sigam, façam essas coisas todas. E encontramos-nos na próxima semana. Um beijinho, Susana. Beijinho, Obrigada. até a próxima.